que é o Brasil? Bom, o Brasil pode ser definido como sendo um aglomerado de samba, funk, carnaval, mulheres bonitas, um lugar de belezas naturais e, claro, futebol. Mas essas características não passam de estereótipos que, em grande parte, não nos representam. O nosso país pode ser descrito como sendo um mosaico, que é constituído por vários pedaços de povos reunidos em uma tela formando um novo povo. Dessa união vem uma grande diversificação de costumes e até mesmo modos de se referir a alguma coisa, como por exemplo a planta manihot esculenta, que no Brasil pode se chamar mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira e pão de pobre. Este é apenas um pequeno exemplo de nossa diversidade e como era o nosso pensamento no começo do ano de 2018, no qual ainda não tínhamos conhecimento sobre o que realmente importa, que são nossos problemas. Ao estudarmos Roberto da Mata e Sérgio Buarque de Holanda, enxergamos um dos graves problemas da sociedade brasileira, o jeitinho brasileiro, onde podemos também relacionar com o conceito de homem cordial. Ambos tendem a levar suas vontades individuais acima da sociedade, confundindo o público com o privado, quebrando regras e leis. Podemos citar até um olhar positivo, como a criatividade para resolver problemas rapidamente, mas boa parte é negativa, que começa desde um atestado médico falso até um ato de corrupção, por exemplo. Conseguimos perceber que o homem cordial é produto histórico dos portugueses que nos rodeiam até hoje. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Enquanto poucas pessoas têm acesso a um ótimo sistema de ensino, saúde de qualidade, saneamento básico e têm acesso à tecnologia, em outra grande parte da população não tem acesso à educação de qualidade, transporte público, acesso à tecnologia como internet, aparelhos modernos, até mesmo acesso a hospitais decentes. Ou seja, as piores condições de vida que uma pessoa pode levar, assim como o Gessé Souza fala em seu texto, a ralé não tem capital cultural, em todos os países desenvolvidos possuem desigualdades. Porém, é uma desigualdade menor. No Brasil, é incomparáveis em relação aos demais. O grande erro da nossa sociedade é não levar em conta a consideração e precondições sociais, morais e emocionais transmitidas de pais para filhos, e isso fica evidente pela ideia de meritocracia, tão enraizada na nossa sociedade, onde os privilégios são justos, considerados recompensas daqueles que os conquistaram. Na modernidade, tem-se a liberdade e a igualdade como componentes básicos, e todos têm acesso a eles, embora a realidade seja o oposto disso. O senso comum cria tal ilusão e o cidadão de classe baixa é inserido numa condição que não lhe concede o privilégio e o tempo para fazer uma reflexão crítica, e perceber que as pessoas não têm as mesmas oportunidades e dificilmente alcançarão certas posições de poder na sociedade. O Brasil é um país de grande atraso após a abolição da escravidão, pois na época em nosso país o negro não teve a chance de entrar realmente na sociedade. Ele poderia recorrer a duas escolhas: continuar na terra como escravo ou ir morar separado da sociedade, assim começando uma nova era de desigualdade social no Brasil, refletida atualmente. O escravo que escolhia ir atrás de trabalho assalariado não conseguia emprego, porque os brancos contratavam os próprios estrangeiros europeus. O negro não foi libertado para viver em sociedade, e sim largado sem nada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê diversos negros ganhando prêmios e tendo influência na sociedade. Grande parte do mérito disso se deve ao passado, pois ao abolir a escravidão lá, cada escravo ganhou um pedaço de terra e um gado, para poder começar sua vida liberto. No Brasil, o retardo que a nossa história teve em relação a isso nos afeta muito hoje. Como ao ver alunos de ensino superior, nota-se que uma pequena minoria é negra. Já aqueles que vivem na ralé é grande maioria negros, pois o passado condena-os até hoje. Gilberto Freire fala sobre o mito da democracia racial brasileira. Segundo ele, pelo Brasil ser um país de diversidade cultural, não há preconceito. Freire traz isso dizendo que a relação dos senhores da Casa Grande com as mulatas era mais próxima do que a relação com as suas esposas, usando esse argumento para dizer que o Brasil é livre de preconceitos. Um dos objetivos de Florestan Fernandes no seu livro é o de demolir este mito da democracia racial brasileira. O autor realizou diversos dados referentes à população negra e mulata em São Paulo, especialmente na primeira metade do século XX.